Graça e paz do Senhor Jesus, a sua vida. Vamos ler lá a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar nesse texto. Levítico, capítulo 5, vai falar sobre os sacrifícios, ou melhor, o sacrifício pelos pecados ocultos, tá? O sacrifício pelos pecados ocultos. Na semana passada, nós vimos aí algumas coisas muito importantes com relação ao pecado, não é mesmo? Uma coisa ficou clara para nós, é que aquela ideia, né, que a gente ouve de pecado que a gente não sabe que é pecado, né, não tem problema, lembra disso? Nós meditamos sobre isso. Levítico capítulo 5 diz assim, palavra de Deus: quando alguém pecar, porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Ou quando uma pessoa tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem, seja cadáver de animal doméstico, seja cadáver de réptil, ainda que o faça sem perceber, será ela imunda e culpada. Ou quando alguém sem perceber tocar em qualquer imundícia humana, qualquer coisa que o faça imundo, quando ele souber, depois será culpado. Ou quando uma pessoa jurar irrefletidamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem possa jurar sem refletir, sem perceber, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Sendo alguém culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e como oferta pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, cordeira ou cabrita, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Se os seus recursos, porém, não forem suficientes para gado miúdo, então trará ao Senhor em expiação da culpa que cometeu 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que o oferecerá primeiro o que é para a oferta pelo pecado, e com a sua unha lhe torcerá a cabeça rente ao pescoço, sem separá-la de todo. Do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar, mas o que sobrar daquele sangue deixará escorrer na base do altar. É oferta pelo pecado. Do outro fará o holocausto conforme o estabelecido. Assim, o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu e lhe será perdoado. Se os seus recursos, porém, não lhe permitirem oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um êfa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe misturará azeite, nem sobre ela porá o incenso, pois é oferta pelo pecado. Ele o trará ao sacerdote, que dela tomará um punhado cheio como memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará por ele a expiação do pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como nas ofertas de cereais. Disse o Senhor a Moisés: quando uma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por ele com o carneiro da oferta pelo pecado, e será perdoado. Se alguém pecar, fazendo contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que não se deve fazer, ainda que sem perceber, será culpado, e levará a sua iniquidade. Do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, como oferta pela culpa, e o sacerdote por ele fará expiação do erro que cometeu, sem perceber, e lhe será perdoado. É oferta pelo pecado. Certamente se fez culpado para com o Senhor. Amém, irmãos? Nós seguimos no nosso estudo, trazendo aí mais sacrifícios pelos pecados, dessa vez os pecados ocultos.
vimos na semana passada que nós sabemos muito bem o que é pecado oculto. Vimos também que nós aprendemos o que é pecado por ignorância. Mas a chave do estudo na semana passada para nós foi: para Deus não importa se o pecado foi oculto ou se o pecado foi por ignorância. Nós terminamos dizendo que pecado sempre será pecado, né? Eu pelo menos ouvi isso demais. Eu disse na semana passada, eu já vi muita gente dizer que pecado que a pessoa peca sem saber que era pecado, né? Não tinha problema. Eu já ouvi demais, e os irmãos aqui naquele dia também concordaram. Já ouvi demais, irmãos. Os pecados que a gente comete sem saber, não, Deus dá um jeitinho. Só que nós acabamos de ver na Bíblia que Deus não dá jeitinho para nenhum pecado. Eu não sei se vocês se deram conta, nós acabamos de ler aqui, nesse capítulo 5, o texto terminou dizendo que quando alguém cometer algum pecado contra os mandamentos de Deus, mesmo que ele não sabia daquilo, ele é culpado diante do Senhor. Isso nos coloca numa situação, irmãos, de extrema necessidade de Deus. Então, se qualquer ser humano que peca por ignorância, não sabia de verdade que estava pecando, se peca porque cometeu um erro dentro da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, mesmo sem saber daquilo, ele é culpado. Então, querido, só nos resta uma coisa. Só nos resta o quê? Para e pensa. Só nos resta, irmãos, a misericórdia de Deus. E eu diria que o maior problema nem é o pecado oculto ou o pecado por ignorância. O maior problema, sabe qual é para mim? É quando a gente peca e não quer abandonar o pecado. Aí é pior ainda. A pior situação é essa, quando você peca e não quer abandonar o pecado. Se pecar por ignorância, tem que resolver. Ignorância é quando eu não sei. Então imagina quando você sabe que pecou e não faz algo, não dá um jeito, não resolve, e insiste na teimosia de continuar no pecado. Vamos continuar então, irmãos, com o nosso estudo, para que a gente possa aprender. Então aí eu vou perguntar, quem vai se salvar numa situação dessa? Quem se salva no fim da história? Hein? Bem, a Bíblia fala, não existe nenhum justo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então quem vai para o céu? É essa a questão. Jesus falou, porfiai por entrar pela porta, que jeito? Então o evangelho está posto. O evangelho foi lançado. A possibilidade de vida eterna foi lançada. Agora, não dá para viver nessa farra que as igrejas vivem hoje. Você sabia? Não dá para a gente viver nessa farra. A salvação, irmãos, ela é 100% individual. Se tem um momento na vida que você tem que ser individual, tem que ser você mesmo, é nas questões de salvação. Jesus chegou a dizer, aquele que não largar pai, mãe, enfim, aquele que não largar todo mundo, família, por amor dele, não é digno dele. Então quando ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, ele estava dizendo que é estreita a porta, que é apertado o caminho, e quem quiser tem que fazer mais aquilo que ele disse. Quem quiser vir após mim, como é que ele disse? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando de negar-se e de tomar cruz. Ele não está falando de vida mole, de vida mansa. Ele não está falando que a coisa seria um mar de rosas. Irmãos, é para vitorioso, é para lutador. Então quem vai se salvar, quem vai se livrar, quem vai conseguir a vida eterna? Quem compreender pelo Espírito que o chamado do Senhor é para lutar, é para batalhar. Então não tem vida mansa. Para quem quer ir para o céu não tem vida mansa. Para quem quer viver a vida eterna, não tem um momento de descuido, não tem um momento de pestanejar, de cochilar. Tem que ficar atento, tem que ficar ligado. O Espírito Santo de Deus advertiu através de Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É uma luta, é uma guerra.
E aí a palavra de Deus está nos trazendo, nesse estudo do Velho Testamento, irmãos, a realidade do pecado. Vamos falar assim? Vamos chamar de Levítico está trazendo para nós a realidade do pecado e do tratamento de Deus com relação ao pecado. Primeiro ponto que nós descobrimos: pecado é pecado, sempre será pecado. E Deus diz que não tem pecadinho nem pecadão, não tem pecado oculto e nem tem pecado por ignorância. Tudo é pecado e tem que ser tratado. Tá bom? E aí a gente traz para a nossa vida para fazer para a gente fazer uma reflexão sobre nós. Como é que está a tua vida de pecado? Essa é a questão. Como é que está a tua vida de pecado? Ah, pastor, não tem pecado nenhum. Glória a Deus. Eu não diria a mesma coisa. Porque toda vez que eu leio a Bíblia e que eu vou meditar, o Senhor vai me lança na cara. O Espírito Santo de Deus me lança na cara. Você tem que mudar. Você tem que melhorar isso. Você tem que melhorar aquilo. É constante, dia a dia, cada dia. Pastor, mas você tem coragem de falar isso? Oh, seria hipócrita se eu te dissesse o contrário. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu quero fazer o bem, eu me vejo fazendo o mal que eu não quero. Ou seja, lá dentro de mim eu quero fazer o bem, mas aqui fora, quando eu vejo, eu estou fazendo o mal. E ele chega num momento de desespero que ele diz: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ou seja, quem vai me tirar desse corpo físico? Porque eu em espírito quero servir a Deus, mas na carne eu sirvo a lei do pecado e eu vivo pecando. Paulo falou isso tão abertamente que a gente não precisa ter medo de dizer, irmãos, que nós somos iguais a Paulo, talvez piores, mas somos. Então somos escravos desse corpo, escravo do desejo de pecar, que a gente tem que lutar contra ele dia após dia. Então vamos lá ver o que esse texto nos traz com relação ao sacrifício pelos pecados ocultos, tá? Do versículo 1 ao 3 nós vamos ver sacrifício por negar testemunho de algo que a gente sabe. Nós vamos ver sacrifício pelo pecado de tocar em coisas imundas, e vamos ver o sacrifício por jurar precipitadamente. Parece que você não leu nada, mas eu vou te mostrar que nós lemos isso tudo aqui. O primeiro versículo chega dizendo: quando alguém pecar, porque foi intimado para depor em juízo e não denunciar o que viu e o que soube, levará a sua iniquidade. Agora, quando está falando aqui, quando o camarada foi chamado para testemunhar, ele negar o testemunho verdadeiro. Isso não é só lá no juiz. Quando acontece algo dentro da igreja, por exemplo, que você sabe da verdade e você não diz a verdade, olha lá, você acabou de cometer um pecado. Isso a gente vê dentro de igreja direto, irmãos, sabia? Por isso que eu queria que a igreja estivesse cheia hoje, porque isso é um momento de ensinar, de doutrinar. Isso a gente vê na igreja direto. Às vezes um irmão da igreja sabe do pecado do outro irmão, e a igreja é o lugar de tratar as coisas relacionadas a pecado. A igreja vai tratar sobre aquele pecado do irmão, da irmã. Aí o irmão, uma irmã sabe da verdade, poderia abrir a boca e testemunhar: olha, eu estou aqui para testemunhar, a verdade é essa. Fulano pecou mesmo ou não? Fulano não pecou. E aí os crentes tudo fica calado. Esse versículo 1 já está dizendo assim, ó: quando alguém pecar porque foi intimado a comparecer em juízo e não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Acabou. Eu vejo esse pecado direto dentro da igreja, como pastor. A gente tenta ajudar um irmão que está no pecado, mas não levanta um filho de Deus para testemunhar o que viu e o que sabia. Aí fica todo mundo enganado, menos Deus. Só que a culpa recai sobre quem ali? Não recai sobre o pastor, não recai sobre esse nem aquele. Recai, acabou de dizer, sobre aquele irmão que sabia da verdade e não falou. Viu, irmão, por que Bíblia é bom? Então você tem que vigiar. É melhor você não saber de muita coisa, não. Eu tenho dó de fofoqueiro, sabe por quê? Fofoqueiro sabe de tudo. Você sabia que fofoqueiro sabe de tudo? Fofoqueiro está condenadíssimo ali, ó. Levítico capítulo 5, versículo 1. Vai queimar no inferno, porque ele sabe de tudo e não tem coragem de falar, porque ele é fofoqueiro. Por isso que lá no Novo Testamento, Jesus ensinou: quando o teu irmão pecar contra ti, não fofoca. Vai você nele, trata com ele. Aí, vendo, você sabe da verdade? Meu irmão, eu estou aqui porque eu sei. Você está praticando assim, atos ilícitos. Eu vim aqui para orar com você, para ler a palavra.
sai dessa vida, não continua, amém. E o irmão crente faz assim. Agora o irmão fofoqueiro, quando fica sabendo do problema do outro, o que ele faz? Ele conta para todo mundo, está condenado ao inferno. Isso é corriqueiro, não é? Aí aquele irmão que é sábio, que soube do problema, vai lá. Aí a Bíblia orienta, Jesus orientou. Não deu certo, o irmão não converteu? Leva mais um com ele, ou dois, vai lá. Não deu certo? Comunica para a igreja. Não deu certo? Que a igreja tentou, não deu certo? Desliga o camarada, tira ele do grupo, que ele não merece estar no meio da igreja. Está vendo, querido, como é que é? Agora, o fofoqueiro é aquele que escuta, fala para todo mundo, menos para a pessoa que deveria falar. Então, ele já está no sal, porque o versículo primeiro diz que é pecado. Quando você sabe de uma verdade, você viu, você soube, e você não denuncia, você não fala aquilo da forma como deveria. Não é fofocar não, tá, irmãos? É levar em juízo, levar em tratamento. Bem, então vamos lá. O texto versículo de 1 a 13, narra 4 procedimentos pecaminosos. 4 procedimentos pecaminosos. Acabei de dizer um deles para você. O primeiro deles, ou melhor, 4 procedimentos pecaminosos que qualifica a pessoa como infrator ou pecador. Dentro desse versículo até o 13, então de 1 a 13, você vai notar 4 qualificadoras de pecado. O primeiro deles nós acabamos de dizer, negar-se a testemunhar um fato que você viu. O segundo está no versículo 2. Quando uma pessoa tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de animal selvagem, cadáver de animal doméstico, seja cadáver de réptil, ainda que o faça sem perceber, ela será imunda e culpada. Então, tocou alguma coisa imunda, também é pecado. Presta atenção, irmão, se tocar mesmo sem saber que está tocando. Então, Deus vai muito além do que você sabe. Não importa se você sabe. Então um dia alguém me disse assim, pastor, mas eu leio a Bíblia, mas eu não consigo compreender. Eu falei assim, não é para compreender. Você sabia? Está ouvindo bem lá atrás, irmãos? Tá bom o som? Está ruim? Olha, a pessoa me perguntou, pastor, eu não consigo compreender tal coisa. Eu disse, não é para compreender. Você não precisa saber, você só tem que fazer. Quando a gente busca muito questionamento, tem gente que é muito cheia de interrogação. Mas como é isso? Como é isso? Como é isso? Como é isso? Irmão, Bíblia não é para você ter as respostas que você quer, que te supram. É só para você cumprir. Se Deus falou, não vai por aqui, não fica perguntando muito por quê. Simplesmente não vá. Se Deus falar, pare, não fica perguntando muito, simplesmente pare. Aquele que fica questionando muito é porque ele quer fazer. Sabe, ele está num tempo de dúvida, então ele fica querendo se convencer de algo. Querida, a Bíblia é simplesmente para ser cumprida, e o Senhor te disse algo, não questione muito. Muito obrigado, Senhor, se o Senhor disse é assim, seja feito, amém, vai ser assim, e vai em frente. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de falar a Bíblia, irmãos, para você, mas eu não gosto de deixar pensando assim, lá vai o pastor, como eu diria, com as suas ideias, tentando nos convencer. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Quando Deus chamou Abraão e assumiu um compromisso com Abraão, na verdade Abraão nem se chamava Abraão, nesse tempo ele chamava ainda Abrão, capítulo 12 de Gênesis. Deus falou com Abrão algumas coisas. E não deu oportunidade, não deu uma direção muito clara, não falou muito claramente com Abrão. Simplesmente falou, olha, eu vou te abençoar. Sai do meio da tua família, sai da tua cidade, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar e lá eu vou te abençoar. Querido, o camarada saiu às cegas. Se você ler a Bíblia com o pé no chão, você vai notar que ele saiu às cegas. Tem gente que pensa que fé é você ter um mapa na mão ou as instruções completas de tudo que você vai fazer. Nem sempre é assim. Quando Deus foi falar com Noé para construir uma arca, ele deu sim os detalhes. Noé, o povo está pecando muito, eu vou destruir toda a humanidade, vou destruir tudo que eu construí, que eu fiz. Agora, constrói uma arca desse jeito, e ao término eu vou mandar chuva como nunca houve. Quem estiver lá dentro, Noé, vai ser salvo. Pega os animais de cada espécie e chama a tua família, entra lá para dentro. Quem estiver na arca vai ser salvo. Tudo bem, Deus deu instruções perfeitas, diretas, medidas, exatas. Mas eu vou te dizer, não foi assim com Abrão.
Eu estou com o texto aberto, se você quiser abrir, você pode abrir. Você vai notar que, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Olha bem, sai da tua parentela, da terra do teu pai, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mostrarei é presente, passado ou futuro? Como é? É estudo bíblico, eu quero ouvir vocês. Te mostrarei, Deus disse, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mostrarei é passado, presente ou futuro? Então quer dizer que Deus ainda não tinha mostrado? Sim ou não? Veja bem, então esse mapa que Deus está dando para ele não é um mapa completo. Sai é presente, não é? Vai agora, sai agora e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mapa incompleto. Só tinha uma ordem, sai agora. E na fala, sai do meio da tua família. E aí ele fala mais, futuro, olha, farei de ti uma grande nação, olha, futuro, te abençoarei, futuro, te engrandecerei o teu nome, futuro, e tu serás uma bênção, futuro, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, futuro, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o verso 4, partiu, então saiu na hora que Deus mandou o camarada. Querido, é assim que Deus faz. Você precisa compreender a Bíblia assim. Ficou claro, não ficou? Se você não cochilar, você vai pegar junto comigo aqui. Que às vezes Deus age assim. Então Deus te diz, faz algo agora que lá na frente eu vou te dar o resto da direção. É isso que ele estava dizendo com Abrão. Abrão, sai agora, vai andando por aí, que lá na frente eu vou te dar o resto. Uma coisa eu te garanto, lá na frente ainda vou te dar a direção, vou te mostrar o lugar que eu te mostrarei, eu vou te abençoar lá, vai, se você quiser estar lá te esperando. Então, quantos de nós Deus fala a mesma coisa? Para você sair agora, agir agora, que lá na frente Ele vai te abençoar. Mas a maioria de nós, irmão, não tem coragem, e pensa que fé é o mapa na mão. Não, fé é a instrução, vai, e você só tem que obedecer. Você imaginou se Abrão começasse a questionar? Não, faz a mala e vai embora. Mas no dia que eu estava numa vida boa, né, época de vacas gordas nos Estados Unidos, e que Deus do nada falou comigo de madrugada, e olha como Deus fala de madrugada, a maioria de nós está dormindo de madrugada, não é? É a hora que Deus mais gosta de falar. Quando Deus falou comigo assim, sai desse lugar, volta lá para o Brasil, que eu vou te abençoar, eu estava na época de vacas gordas, irmãos. Eu estava ganhando dinheiro igual água. O que eu ganhava num ano, eu passei a ganhar num mês. O que eu ganhava num mês, eu passei a ganhar numa semana. Vida boa, Deus mandou largar tudo. E eu falei para a Narcil, quando eu voltei de noite, já tinha a mala pronta. Ela também sabe disso. Deus não tinha falado para onde eu ia, se eu ia vir para aqui, para onde eu ia. Ele só falou, larga tudo e vai. Eu larguei tudo, larguei a vaca gorda. A época da vaca gorda, vamos dizer assim. Então, irmão, é assim que funciona. Então a gente precisa entender que existem alguns procedimentos pecaminosos que qualificam a pessoa como pecador. E a gente precisa compreender que as instruções estão aqui nesse texto. E você não precisa nem sempre compreender o que Deus está querendo de ti. Porque pode ser que Ele simplesmente te diga, faça. E você só precisa de um coração humilde para aceitar. E a melhor coisa que eu fiz foi ter obedecido a Deus, ter saído de lá para cá. Sabia? Uma das provas que foi a melhor coisa que eu fiz. Que ano que nós saímos? 96, não foi? Que ano que aqueles prédios caíram lá? Foi 2011? 2011? 2001, não foi? 2001, não foi? Aquele prédio era o lugar onde eu descia para ir para o meu trabalho. Sabia? É lá que eu descia. Na hora que eu morava lá no Canaã, que a minha sobrinha, gritando, desesperada, liga a televisão aí, na Globo, não sei o quê. Eu nem entendeu direito o que ela falava, ela não falava, eu liguei e eu fui entendendo direitinho. Eu vi o segundo avião batendo ao vivo, pela TV. O primeiro, eu pensei, o que é aquilo? Aí eu notei, ninguém sabia nada. Eu lembro até aquele repórter Nascimento, que estava na Globo falando, ele falava coisa com coisa. Aí eu juntei e falei, peraí, aquilo é bomba, aquilo é atentado. Eu reconheci o prédio que estava lá ainda sem fogo, junto do lado do outro. Aí de repente vem um outro e bate, eu arrepiei, fiquei triste,
Porque eu sabia, muita gente ia morrer, porque eu sei, aquele horário de 7h30 até 9, milhões de pessoas entram naquele. Era o coração do mundo que é chamado, coração do mundo. Ali debaixo aquele prédio, tinha um andar embaixo que era onde os trens chegavam. Lá no terra, lá no fundo da terra. Você subia um vão de escada, mais um, aí tinha tipo uma área grande, você subia mais um, aí que era a área de fora. Aquilo ali é subterrâneo. Aquilo que entupiu gente ali para baixo, para todo lado. Os trens todos de Nova York descem ali e numa outra estação. Só ali. Então, querido, você tem muito lucro de você ouvir Deus e larga o dólar, larga dinheiro, larga tudo e vaza fora. Era o horário que eu chegava. Eu chegava geralmente 8h30, ou 15, 10 para as 9. Vai olhar as horas que começou a bagunça lá para você ver. Então, querido, eu louvo a Deus, você tem que aprender. Você não precisa questionar, mas Deus, mas eu estou ganhando $2.000, Senhor, por semana. Quem ganha isso por mês hoje está bem, naquela época eu ganhava isso. Era hora de eu, Senhor, o Senhor prometeu prosperidade, e agora ela veio, eu vou largar tudo. Larguei tudo e vim embora. Eu poderia estar lá, talvez debaixo da terra, talvez enterrado lá, ó, lá no meio daqueles escombros. Então a gente quebra a cara quando a gente, irmãos, não consegue cavar na Bíblia e ver coisas que estão claras para nós. Mesmo se as coisas estão ocultas, vamos recebê-las, que é de Deus. Deus te orientou, faça aquilo. Diga, Deus, eu falo de vez em quando. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu tenho convicção que é o Senhor, então eu vou em frente. E pronto, tá bom. Lá na frente o Senhor esclarece. Lá na frente você compreende. Aí Ele te mostra que você fez a coisa correta. Então lá nós vamos encontrar esses 4 procedimentos que vão qualificar a pessoa como pecadora. Negar um testemunho de algo que viu, tocar coisa imunda que venha de pessoa e jurar sem pensar. Versículo 3, 2 vai falar sobre tocar coisa imunda. Versículo 3 vai falar sobre tocar coisa imunda ou imundícia de ser humano. Versículo 4 vai falar da pessoa que faz um juramento sem refletir. Aquela pessoa que jura de qualquer maneira, enfim, jurar sem pensar, tá bom? Bem, uma coisa é certa. O infrator deveria confessar sua culpa e fazer expiação conforme as suas condições financeiras. Ou seja, ninguém ia ter desculpa que não tinha condições de fazer a expiação pelo pecado. Então, da mesma maneira, nós podemos transferir isso para o Novo Testamento. Ninguém pode ter desculpa que não teve condições de fazer a expiação dos seus pecados. Você vai se dar conta que no Velho Testamento, a expiação aqui é orientada a ser feita com uma ovelha ou uma cabra, com 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E para quem não tinha dinheiro nem para uma ovelha ou cabra, e nem para 2 pombinhos e 2 rolinhas, teria que dar um jeito de arranjar uma parte de um efa de farinha de trigo. Eu coloquei ali um efa de flor de farinha, mas na verdade o versículo 11 diz assim: se os seus recursos, porém, não lhe permitirem oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha de trigo. Só estou dizendo para você não acreditar nisso que eu pus, ó. Eu escrevi errado. Não é um efa de farinha, é 1/3. Está escrito no versículo 11, é 1/3. Então você teria aí, desculpa, falei errado, é a 10ª parte, é 1/10 na verdade, é o dízimo, 10% no caso, de um efa de flor de farinha. Bem, pastor, o que é um efa de flor de farinha? É uma medida muito variável, porque não tem registro dele perfeito. Mas a melhor forma de a gente compreender seria em torno de 37 litros de algum grão. Então a gente já entende mais ou menos. Seria aí 37 litros de 37 litros de flor de farinha. Aí você tira 10%, aí daria o quê de 37 litros? Né? Daria quase 4 litros, né? Então é o caso, 10%. Então seria uma coisa muito pequena que Deus requer nessas condições. Então é só você corrigir isso aqui. Agora, note uma coisa, que para cada sacrifício havia instruções que os sacerdotes deveriam fazer e cumprir. Não era simplesmente chegar lá com a tua oferta, está aqui, eu pequei. Não havia instruções. Então Deus o tempo todo, como eu disse, vai estar te dando instruções. Você só precisa aprender a interpretar as instruções que Deus te dá. Na semana passada, o Fred estava aqui, agora ele só apareceu, ele foi embora outra vez? Foi, não foi?
O Fred falou uma coisa muito boa na semana passada. Uma das formas que Deus usa para falar conosco e para nos anunciar que nós estamos em pecado, né? Uma das formas é através da nossa consciência. Deus fala conosco, a nossa consciência pesa. Aí você fica assim, opa, peraí, tem algo errado. Então nem sempre você vai conhecer o que a Bíblia diz com relação a determinado pecado. Mas Deus colocou em ti uma luzinha, Ele fala na tua consciência. Eu disse aqui que quando eu posso aconselhar alguém que pecou na vida, eu sempre gosto de perguntar, mas quando você cometeu esse pecado, você sabia que estava pecando? Muitos dizem sim, outros dizem que não. Aí eu pergunto, mas nada te mostrou que tinha algo errado? Todos disseram sim. Algo lá dentro de mim falava, não faz isso, não faz, mas eu fiz. Então aí está a voz de Deus falando com o coração do homem. Não peca, você está pecando, você está fazendo errado. Então tudo que você precisa aprender na vida é, estuda a Bíblia, para você saber o que Deus fala. Ou aprende a contar até 10. Se você não sabe o que a Bíblia diz sobre determinada coisa, conta mais um pouquinho, ora mais um pouco. Ó Deus, eu pretendo fazer isso, está nas tuas mãos, o que o Senhor me diz? Deus não vai te deixar pecar. Mas a gente peca porque a gente gosta. Um dia eu disse aqui na igreja, se o pecado fosse ruim, tem uma música aí, né? Que é o contrário. A música diz aí que se o pecado fosse bom, quem lembra lá que já escutou essa música no rádio? Quem escuta a rádio? Será que só eu? Não é possível. É? Se o pecado fosse bom, como é que diz lá a música? Ninguém chorava. Ninguém o que mais? Eu só lembro dessa parte. Se o pecado fosse bom, ninguém chorava. Ninguém, hein? Ninguém o quê? Não é sorria não, né? Acho que ninguém sofria, sei lá, uma coisa assim. Então, querido, isso te mostra que o pecado, aos nossos olhos, ele é bom. Por isso que a gente cai no pecado. Aos nossos olhos, ele é bom. À primeira vista, o pecado é bom, mas a sua consequência é má, é ruim. Você vê que lá no jardim do Éden, Eva comeu da árvore. Se a árvore fosse feia, se o fruto da árvore fosse feio, se não fosse desejável, ela ia cair fora. Mas a árvore, a fruta era desejável ao paladar e aos olhos, e ela pecou. Então o pecado em si, ele tem a aparência de bom. Agora o seu resultado, a sua consequência, gera a morte. O salário do pecado é a morte. Então a gente precisa da graça de Deus, do discernimento de Deus o tempo todo, para não cair no pecado. Eu disse aqui um dia, que o diabo sabe as suas preferências. Vou repetir algo que eu disse há muito tempo. O diabo sabe as suas preferências. Ele sabe o que você gosta. E no dia que ele for tentar te derrubar, ele vai pegar as suas preferências, aquilo que você gosta, aquilo que você tem necessidade, presta atenção. O diabo sabe as suas necessidades também. Naquilo que você está frágil, carente, ele sabe. Aí ele pega, sabe o quê? Ele pega e coloca e embrulha o pecado exatamente daquilo que te atrai, te agrada, ou daquilo que você necessita. Uma vez que ele embrulhou, você entra dentro. Só depois é que você vai ver o que estava dentro daquele embrulho, que por fora era agradável aos teus olhos e que por fora te atraía, era uma coisa chamada pecado. Eu cheguei a dizer assim, o diabo pega aquilo que a gente joga no vaso sanitário quando está com a barriga muito cheia e embrulha por fora com aquilo que você gosta, você mete a boca e come. Só depois você faz dar conta, você está comendo aquilo que você jogou lá no vaso. O que a gente joga no vaso mesmo? É aquilo. Não tem um pecado, irmão. Não tem um pecado que a última mordida seja tão deliciosa como a primeira. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus está te falando e eu sei que está. Não existe um pecado que a última mordida é tão deliciosa como a primeira. Porque ele embrulha. Por fora é aquilo que te agrada, que te atrai. Por dentro é aquilo que você joga no vaso. Por fora era uma fruta agradável aos olhos e boa ao paladar. Por dentro foi o que fez Eva e toda a raça humana cair. Lembra que eu te disse que o diabo sabe as suas preferências, as suas necessidades? Já falei lá de Eva. Agora eu vou falar de Jesus. Mateus capítulo 4. Quando o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto para ele ser tentado ali pelo diabo, a Bíblia diz que ele, depois de jejuar 40 dias, 40 noites, ele teve algumas necessidades. Entre elas ele teve fome. E o diabo chegou e falou para ele, olha, eu posso suprir tua fome. Eu te ajudo. A palavra não diz? Transforma essas pedras em pão. Está vendo? Ele tinha uma necessidade que era comer pão. O diabo chegou e falou, transforma as pedras em pão e come. Jesus poderia, irmão, transformar aquelas pedras em pães.
Ele não transformou poucos pães e poucos peixes num banquete para uma multidão de mais de 5.000? O que era aquilo para um homem que fez aquilo transformar uma pedra em pão? Querido, mas você tem que compreender que as astutas ciladas do diabo para te derrubar, elas têm aparência de coisas boas e coisas perfeitas, e de que é Deus mesmo que está mandando, que eu posso cair dentro, e aí você depois se dana. Vou usar uma palavra que o pastor Stefano usava aqui, depois você se ferra. Ele usava, eu não gostava dessa palavra, mas essa é a verdade. Se você bobear, você dança, porque aparentemente o pecado é bom. Só que nós estamos agora, então, descortinando o pecado dentro do livro de Levítico, para você ver que não tem pecadinho, nem pecadão, não tem pecado oculto e não tem pecado por ignorância. Pecou, é réu do inferno, se fez culpado, e você precisa do tratamento, tá bom? Bem, note então que para cada sacrifício havia instruções que o sacerdote deveriam cumprir. O texto fala também, do versículo 1 ao 13, fala de 3 níveis de pecado. Primeiro, o silêncio quando se deveria falar é igual a você reter provas. Veja bem, 3 níveis de pecado. O silêncio quando você deveria falar, e o manuseio de coisas inapropriadas a um cristão, e depois, por fim, jurar ou falar precipitadamente. Existe um provérbio aí, quem fala muito dá bom dia. Será por que esse ditado, hein? Hein? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então você vai ver que Deus nos fala de 3 níveis. O silêncio quando você deveria falar. Tem crente que não abre a boca por nada. Cuidado. Tem momentos que você tem que falar. Tem momentos que a tua fala vem de Deus. E aquele que se cala quando Deus manda falar, comete pecado também. É igual aquela pessoa que diz, eu vou para a igreja, eu vou para os cultos, eu vou honrar meu pastor, minha liderança, eu vou obedecer Deus, mas não obedece Deus quando Deus fala para ele abrir a boca e testemunhar e falar. Tem aquele crente que nunca abriu a boca na igreja, crente bom, sou caladinho, será que ele é bom? Será que ele não deveria em algum momento abrir a boca com autoridade? Falar da parte de Deus? Então 3 níveis, o silêncio, quando se deveria falar, nesse caso a retenção de provas, o manuseio de coisas inapropriadas a um crente, e depois jurar ou falar precipitadamente. Note que a confissão deve ser imediatamente após o mal ser percebido por nós, quando ele é detectado e quando ele é golpeado na nossa consciência. Ou seja, você pode ter pecado, mas não sabia. Fica tranquilo, mas um dia o Espírito Santo de Deus vai jogar esse trem na tua consciência, vai te golpear, vai te arrebentar, vai te socar a cara. Aí, irmãos, aquela hora tem que ser rápido. A confissão deve ser feita imediatamente após. Olha o versículo 5. Sendo alguém culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. Eu perguntei na semana passada, como é que a gente confessa um pecado? Quem lembra da resposta melhor? Sabe esse negócio que você pecou e você acha que você, só em pensamento, você pensa confessar e tal, e confessou? Não, querido. Confissão se faz falando. Abre a tua boca e fala. Se você pecou um pecado que não envolve pessoas nenhuma, fala para Deus. Abre o teu coração. Entra para o teu aposento. Deus, eu pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu pequei, me perdoa. Agora, se envolve outra pessoa, se você pecou contra algum irmão, você vai falar primeiro para Deus, Deus, eu pequei contra o Senhor, porque eu pequei contra o meu irmão, eu falei mal do meu irmão, eu pensei mal, eu agi mal, me perdoa. E aí, tá bom só isso? Não, você vai ter que ir na pessoa agora e consertar com ela. Principalmente quando o pecado gerou fofoca. Aí você está roubado, você vai ter que ir lá e desfazer a bagunça que você fez. Não resolve. Porque se eu falar mal do Wilkes com o Anderson, acabou. Eu não consigo entrar no coração do Anderson, do Wilkes, e consertar. Eu posso até ir, Anderson, eu quero que você me perdoa, porque eu falei mal de ti com o irmão, mas agora o irmão já sabe e já vai embora. É igual o WhatsApp, é igual a rede social. Então, querido, imediatamente após o pecado nos ser detectado, nós precisamos confessá-lo. O nosso procedimento é confessar a nossa culpa, o nosso pecado, e reparar
a nossa situação diante de Deus, com o coração contrito e arrependido. Reparar ali, eu quis dizer, sabe o quê? Consertar. Pequei contra você, peço perdão a Deus, peço perdão para ti, e faço a reparação com Deus. Eu reparo a minha caminhada com o Senhor. A maioria de nós, irmãos, fica acumulando pecado na vida e não repara o caminho, o relacionamento com Deus. Por isso que a gente pode ir para o inferno por causa de pecado não tratado. Se eu falei mal de você, se eu te prejudiquei, se em alguma coisa eu fui infiel a você, eu preciso fazer essa reparação. Eu vou te dizer, se você tem dificuldade de pedir perdão às pessoas, se você tem dificuldade de chegar e falar, irmão, me perdoa, sabe que eu vou dizer uma coisa? Para então de viver situações que você tem que pedir perdão, porque enquanto você não pedir perdão, não está resolvido. Tem gente que tem uma facilidade de brigar, de irritar, de ficar com raiva do outro. Prepara o teu lombo, querido. Você precisa aprender que nós não podemos viver assim. Então o melhor caminho é, quando surgir uma oportunidade de você ficar inimigo de alguém, arranca isso do teu coração, da tua mente, que aí você não tem que pedir perdão para ninguém. Deixa o outro se danar. Mas você não vai se danar. Amém, irmãos? O que tem de crente, irmãos, aí, ó, selado e condenado para o inferno, porque está carregando uma tonelada de relacionamentos problemáticos e que ela precisa, e que ele precisa de resolver. Tem gente que está selado para o inferno. Pastor, você está brincando? Não, eu estou sendo sincero. E estou te mostrando na Bíblia, como sacerdote, como homem de Deus. Não existe pecado oculto. Não existe pecado por ignorância, existe pecado. Então é hora de largar a ignorância e abrir o coração para que Deus te abençoe, que Deus te faça crescer na graça e no conhecimento dele. É preciso confessar a culpa, o pecado e reparar a nossa situação, consertar a nossa situação diante de Deus, com um coração contrito e um coração arrependido, tá bom? Bem, no Velho Testamento, vamos lá, isso é importante para nós. No Velho Testamento, a reparação do mal cometido era feita através da expiação, que nós acabamos de ler, de um sacrifício de animal que teria que pagar em nosso lugar. Mas no Novo Testamento não temos mais que fazer expiação, que matar um animal que vai morrer no nosso lugar. Nós já temos um que morreu. Aí eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Eu só não coloquei ali porque o texto é um pouco grande. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. Você vai ver que como é que é feita a expiação pelo pecado no Novo Testamento, tá? Lá no Velho, a expiação era feita através de um animal. Você confessava o pecado, levava o animal, o sacerdote fazia ali a expiação, a propiciação. Agora existe uma outra forma de ser feito. 1 João 2, versículo 1 e 2. Quem achou diz amém. Diz assim, 1 João 2, 1, 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Está vendo, querido? Tem uma forma de fazer expiação pelo pecado hoje. Não é matando animal. Mas a expiação pelo pecado não exime você da responsabilidade de pedir perdão, de consertar, de restituir. Amém? Então é preciso pedir perdão, é preciso consertar, é preciso abrir o coração. E aí o sangue do Senhor Jesus Cristo faz expiação pelos nossos pecados. Bem, já estamos chegando à reta final do estudo. Porque do versículo 14 ao 19, nós vamos ver o sacrifício pelo pecado de sacrilégio. Sacrilégio é uma palavra usada para fazer referência aos erros, às falhas que são cometidos com relação à fé. São cometidos com relação a Deus, são cometidos com relação à igreja, são cometidos com relação a alguma religião. Então, por isso está aí, nós usamos a palavra sacrilégio para diminuir um pouco o texto, porque a partir do versículo 14, o Senhor vai falar quando alguém comete uma ofensa com relação às coisas sagradas, às coisas de Deus. Então, veja bem, vimos o pecado por você guardar um testemunho que você deveria falar, sobre tocar coisa imunda, sobre tocar, falei sobre tocar coisa imunda, sobre tocar coisa imunda de ser humano,
fezes, seja lá qualquer imundícia do ser humano, e depois nós vimos também sobre a pessoa jurar precipitadamente, falar sem pensar. Agora tem um outro pecado, que é o pecado com relação às coisas sagradas. Nós vamos ver agora então como se trata. A oferta pelo pecado, de que trata o capítulo 4, que nós já lemos na semana passada, destaca o pecado de alguém que fez um pecado por consciência. A pessoa fez aquilo sabendo que ia cometer o pecado. É o que nós vimos no capítulo 4. Então ela é consciente do pecado, ela vai ter que tratar aquela questão. Mas agora nós vamos ver que a oferta pelo pecado das coisas sagradas enfatiza a situação na qual alguém se sentia culpado, mas não era capaz de especificar sua culpa exatamente. Aqui na questão das coisas sagradas, é quando a pessoa cometeu um pecado com relação às coisas sagradas, mas ela não está segura daquilo. Bem, para quem já leu a Bíblia no Velho Testamento, se lembra de alguns pecados com relação às coisas sagradas que alguém poderia cometer? Lembra do santuário, que nós acabamos de ler, que Deus mandou Moisés construir? Tudo que tinha ali era santo, não era consagrado? Lembra de algum pecado relacionado àquilo? Hein? Usar os utensílios, tocar nos utensílios, e por aí vai. Tudo que era sagrado, irmão, ninguém podia tocar. Era só o sacerdote, só os levitas. Então esse é um tipo de pecado. Agora, existe também no Velho Testamento um pecado, que nós vamos ver ele mais para frente, a Bíblia vai falar sobre ele, que é com relação às ofertas alçadas e aos dízimos. Lembra? Lá tem até uma instrução. Se a pessoa não cumprir sua responsabilidade de dar o dízimo, ele tinha que restituir aquilo. Então, se a pessoa comer algo que seria dos dízimos, das ofertas, ele teria que restituir aquilo. Não era simplesmente, Deus me perdoa. Não, te perdoa, mas vai restituir. Então, querido, são as coisas sagradas, as coisas que diz respeito ao culto, diz respeito a Deus. Então, vamos lá ver, que você vai ver que neste caso, né, das ofertas sacrilégio, ela enfatizar essa questão. A pessoa não tem consciência, mas ela fez. E quando ela é avisada do seu erro, ela tem que fazer o conserto sobre aquilo. Não tem saída, tá bom? Aqui na oferta pelo sacrilégio, a palavra no hebraico se lê assim, encheim, tá vendo? Encheim. Caso parte daquilo que era devido ao Senhor fosse retido, era preciso restituí-lo, acrescentando 20%. Aí você está roubado. Você não entrega o dízimo? Não? Ok, não tem problema. Deus me perdoa porque eu estou falho com o dízimo. Está falho? Ok. Você vai devolver todo o dízimo que você não devolveu e vai restituir 20%. Sabe o que eu disse 20%? Me corrija se eu estiver errado. Vou ler aqui, ó. Verso 15 e 16, me ajuda. Quando uma pessoa cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para oferta pela culpa. Verso 16, assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, está vendo? Vai restituir o que tirou das coisas sagradas. E ainda acrescentará o seu quinto e trará ao sacerdote. Me ajuda aí. Quinto não é 20%? Não é? Ou não é? Eu tinha uma dificuldade para chegar a esse cálculo lá. Não é 20%? Quinto não é dividir o inteiro em 5 partes? Então 100 dividido por 5 dá 20. Hein? 100 dividido por 5 não dá 20? Então é 20%. O quinto, não é? Então, querido, veja como é que a Bíblia leva a sério. Um dia alguém chegou perto de mim, quando eles roubaram o equipamento de som da igreja, 30 e poucos mil para repor. Alguém chegou perto de mim e falou assim: pastor, mas não sei como é que o camarada tem coragem de roubar a igreja. Roubar Deus. Falei, meu filho, tá cheio de crente que rouba a Deus, Malaquias diz. A irmã ficou sem graça. Eu nem sei se talvez ele esteja numa situação dessa. Porque ele só viu o bandido que entrou por lá e levou 37 mil da igreja.
E ele ainda usou o termo. Eu fico bravo, ficou bravo mesmo. Não sei como é que alguém tem coragem de entrar na igreja e roubar a igreja. Não está roubando a igreja, pastor, está roubando é Deus. Falei, meu filho, ele lá está certo. Ter entrado e roubar a Deus. E o tanto de crente que rouba a Deus? Não dá o dízimo. Então a gente precisa de umas situações assim, para nos mover e entender, às vezes, por que nós vivemos essas situações na nossa vida espiritual, a gente não dá conta da seriedade que é. Se no Velho Testamento Deus tratava as coisas desse jeito, quanto mais dirá agora no Novo, que nós vivemos um tempo de graça, onde tudo é mais fácil, mais tranquilo, tá bom? Então veja bem, o texto vai dizer para nós, nas questões sagradas, aquilo que foi retirado daquilo que é de Deus, que a pessoa deveria restituir e acrescentar a quinta parte. Então este é o caminho, não tem como consertar isso de outra maneira. Então não é só, Deus me perdoa que eu roubei as coisas sagradas. Senhor, eu retirei daquilo que é sagrado. Não é só isso. Você vai confessar e vai tratar da restituição daquilo que é sagrado, daquilo que era de Deus, não é assim? Pecando contra qualquer mandamento do Senhor, irmão, nós estamos chegando já no final, tá? Pecando contra qualquer mandamento do Senhor, a oferta seria de um carneiro, segundo a avaliação do sacerdote, que era segundo a avaliação do santuário. O ato do pecado é chamado em hebraico de makal, que é lidar com a mentira. Olha como é que a gente fala pecado, 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 e na verdade a palavra pecado está relacionada a lidar com a mentira. Então aí você vai entender por que Ananias e Safira morreram lá no Novo Testamento, na época dos apóstolos. O que eles fizeram, além de lidar com a mentira? Existia alguma lei? Para e pensa, estou perguntando Bíblia para quem gosta de ir para a escola dominical. Existia alguma lei na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, que dizia que o camarada tinha que vender tudo que ele tinha e dar o dinheiro aos apóstolos? Quem já leu a Bíblia toda mais de uma vez? Existe isso? Então vocês vão concordar que não existia lei nenhuma que o camarada, quando vendesse algo, seria morto porque vendeu, não é? E não entregou a oferta, não era assim? Não existe isso. No entanto, Ananias e Safira morreram porque venderam tudo e não entregaram o valor total. É só ir conhecendo de fato um pouquinho mais da palavra hebraica para pecado, é que você vai notar que pecado é isso aqui, que quer dizer lá no fundo lidar com a mentira. Você mentir, você agir mentirosamente. Agora, quando de nós não age mentirosamente, às vezes, irmãos, o dia inteiro, o dia todo? Quando de nós não tem uma praga colada em nós que nos leva a agir de mentirinha o tempo todo? Mentira o tempo todo. Isso, irmãos, é condenável diante de Deus. É isso que leva a pessoa a pecar contra a vontade de Deus. Deus não é mentiroso e nem tem mentira nele. Jesus chegou a dizer até a mentira de onde vem, não é? Quem é que é o pai da mentira, que Jesus disse? Então, querido, a gente precisa mudar essa situação. O diabo está impregnado na cabeça, no coração dos crentes, levando os crentes a viver de mentirinha. E mentirinha, irmão, leva para o inferno tanto quanto a mentira grande. Porque, na verdade, a raiz da palavra aqui, do pecado, makal, é lidar com a mentira. E aí você vai se dar conta, então, como eu disse, Ananias e Safira morreram, não foi porque tinha uma lei que dizia que eles tinham que vender e depositar o dinheiro lá aos pés dos apóstolos, não. Na verdade, é porque Ananias mentiu e depois a mulher dele mentiu. E mentira é pecado. Não importa se houve ali uma motivação justa para que você mentisse. Mentiu, está no sal. Não existia lei que dizia que eles tinham que depositar, mas era costume de todos depositarem. O camarada vai e vende o terreno, vende sei lá o que dele, o que ele tinha, e chega lá para os discípulos e deposita. Mentiu, dançou, morreu. Aí vem a mulher dele entrando, Pedro vai e pergunta: vocês venderam por tanto a propriedade? Ela foi, ali, os camaradas que enterraram seu marido e vão te enterrar, porque você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Caiu morta e morreu. Caiu morta, caiu duro e morreu. Então, querido, é bom você saber que a palavra, quando você lê pecado nesse texto, a pessoa vai ter que confessar o pecado e vai ter que fazer expiação pelo pecado, é algo que diz respeito a lidar com a mentira. Então, vamos lá fazer uma lista das mentirinhas que a gente fala e vamos começar a procurar fazer expiação pela mentirinha. Eu estou dizendo mentirinha por força de expressão. É para dizer aquelas coisinhas que já estão agarradas na tua vida, você vive com elas. Eu estou chamando de mentirinha, porque não existe mentira, não existe mentirinha e nem mentirão. Existe mentira, e mentira é pecado. Vamos ser sinceros, amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos ser sinceros, vamos largar esse trem.
Eu gosto muito de tratar de mentirinha e mentira e mentirão, porque tudo é mentira, mas na verdade às vezes a gente vive cheio de mentirinha e acha que não tem nada a ver, não é? É igual aquela lá que eu costumo dizer, alguém vai lá, liga para sua casa, eu quero falar com fulano, não, fulano não está não, fulano está bem do seu lado. Um dia num estudo para os jovens, que eu falando sobre isso, aí uma irmã disse, pastor, mas como é que eu faço? Está no meu trabalho, o meu patrão me pede para mentir. Falei, na próxima vez que ele pedir, você vai ficar quietinha. Na hora que alguém ligar, você vai falar assim, ele está aqui, mas ele não pode falar com você. Pronto, quem vai me obrigar a falar com você? Se eu estiver na minha casa, você ligar e a minha esposa atender e eu falar com ela, diga que eu não posso atender, ela não precisa falar que eu não estou. Ela tem que falar, ele não pode te atender agora, você quer deixar um recado ou pode ligar depois? Se a pessoa ficar com raiva, dane-se, é problema dela. Mas por que a gente mente? Para e pensa, por que você mente? Porque você acha que não tem nada a ver. Você já parou para pensar? Você é obrigado a me atender quando eu te ligar? Não. Diga que não pode. Diga que eu não vou. Ele não vai te atender agora, mas ele pode te atender depois. Então que a gente precisa pensar nisso. Com relação ao pecado, pecadinho e pecadão, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma ilustração perfeita para você compreender como esses pecadinhos que você chama de pecadinho, ou esses pecados que você carrega e você acha que não tem nada a ver, aqueles que estão cauterizados na tua mente, é os que vão te levar para o inferno. Eu tenho uma ilustração perfeita. Eu tenho 40 anos, 30 e não sei quantos, que eu não ando descalço. Presta atenção, eu tenho uns 40 anos que eu não ando descalço. Só ando de chinelo, de calçado de tênis, sapato e tênis. Se tiver uma pedra ali, deste tamanho, para eu pisar por cima, aqui nesse chão bonito aqui, ó, uma pedra desse tamanho ali, e tiver uma areinha desse tamaninho ali, que eu nem vejo, qual das duas vai doer mais no meu pé, se eu pisar por cima? Uma pedra desse tamanho, grande, ou uma areinha pequenininha desse tamanhozinho, que está ali, eu não vejo? Qual das duas vai doer mais em mim? Seja sincero. Hein? Areinha. Assim, aquele pecadinho que você carrega no seu lombo, aquela coisa que você pensa que não tem nada a ver, ela te machuca muito mais do que aquela coisa grande, aquela pedra grande. Se eu pisar numa pedra grande, a sola do meu pé vai fazer assim, ó. Ela vai pegar a forma daquilo, eu vou sentir, mas eu consigo me apoiar. Mas a areinha, quem já pisou numa areinha desse tipo? Nossa, depois você faz assim, então, te corta, te dói. Querido, eu queria que você seguisse com essa ilustração na tua vida. Eu me preocupo muito com essas coisinhas pequenininhas. Com as grandes eu não me preocupo muito. Eu não me preocupo muito com o assalto a um banco. Eu não me preocupo muito com o adultério, aquela coisa pública, porque ela é grande. E você preocupa com elas, eu sei que é. Agora, na pequenininha você não está nem aí. E eu vou te dizer, nós somos pegos nas pequenas coisas. É no abraço que a gente não dá, é no perdão que a gente não dá, é na falso testemunho que nós acabamos de ler, é você saber de um problema do irmão e você detonar o irmão com todo mundo, é você se silenciar na hora que deveria falar, e por aí vai, é os relacionamentos mal resolvidos que a gente carrega. Isso, querido, isso nos leva, isso está levando multidões para o inferno. A gente preocupa com o que todo mundo vê, mas eu diria, o que nos leva para o inferno é aquilo que ninguém vê. Sabe aquela pessoa que durante o dia é amor, é beijos, e é tranquilo, e à noite ela remói de ódio, de raiva, aquela pessoa que deixa de olhar na cara por qualquer coisinha, aquela pessoa que guarda rancor e mágoa, querido, isso está levando multidões para o inferno, pastores, pastoras, está levando gente grande, irmão, para o inferno. Eu tenho conhecido pastores que eu tenho ficado com vergonha. Você sabe que eu estou com medo de ficar sozinho? Só nós assim aqui? Porque eu tenho conhecido pastores que eu falo, não acredito, esse camarada é um bebê. Eu vou tirar aqui dali para não ofender os pastores. Mas eu tenho conhecido pastores que, sinceramente, se quiser ser membro dessa igreja, eu não aceito. Sim, a irmã assustou, mas é verdade. Tem pastor, querido, que se quiser entrar por aquela porta ser membro, se vocês quiserem, eu vou falar, ou ele ou eu. Não tem vida nem para ser membro da igreja. Sim. Sabe por quê, querido?
Porque não estão preocupando com a areinha. Não estão preocupando com Deus atuar, nem tem permitido Deus atuar. Sério, irmãos? Compartilhei isso com você, não foi, Nasceu? Foi, Nasceu? Se fulano quiser ser membro da quinta igreja, eu tenho certeza que a quinta igreja não aceita. Mas está lá. Então, querido, por quê? Porque a gente não trata, a gente não olha para essas coisinhas que eu estou dizendo. Preste atenção nessas coisinhas pequenas da vida, porque são elas que nos derrubam, são elas que nos afastam de Deus, são elas que nos levam para o inferno. A gente precisa tomar cuidado, tá bom, irmãos? Então, nesse caso, o ato de pecar em hebraico é essa palavra makal, que é lidar com a mentira, com a falsidade, com o engano, tudo que é relacionado à mentira, tá bom? Então, vamos terminar com a frase da semana passada, pois é isto que fala o versículo 19, que diz assim para nós: do rebanho, versículo 18, trará o Senhor um carneiro sem defeito, conforme a sua avaliação, como oferta pela culpa, e o sacerdote por ele fará expiação do erro que cometeu, sem perceber, tá vendo? Do erro que cometeu, sem perceber. Nós estamos falando daquelas coisinhas pequenininhas, o erro que você cometeu, que já não percebe mais. Você já nem está notando que errou. Esse erro é para a pessoa que pecou com coisa que não percebeu. Então ela vai oferecer o sacrifício e ele será perdoado. Verso 19 é oferta pelo pecado. Certamente se fez culpado para com o Senhor. Então, querido, vamos terminar com a frase: pecado é sempre pecado e todos estão sujeitos a cometê-lo. E eu termino dizendo: é preciso então abandonar a vida de pecado. Amém? Pecado é tudo que diz respeito à mentira. Então pecado é tudo que a gente faz ilicitamente, que é errado. Então não existe pecado que se cometa dizendo: eu fiz isso por uma boa causa. Isso não existe pecado por boa causa. Você não vai encontrar na Bíblia em lugar nenhum pecado por boa causa. Pecado é pecado. Tá bom? Então, ainda que a Bíblia mostre alguns exemplos complexos, difíceis de entender, eu quero que você entenda: pecado é pecado e não justifica o pecado. Por exemplo, só para a gente encerrar, falta 5 minutos. Você vai encontrar que as parteiras de Israel falaram mentira. Lembra? Elas iam lá fazer os partos das mulheres de Israel, e para não matar os menininhos, o que elas faziam? Ela falava para Faraó que não, é que quando a gente chega para fazer o parto das crianças, as mulheres hebreias são muito fortes e os nenéns já nasceram, não é? E a Bíblia diz que por causa disso Deus abençoou elas. Mas eu já provei aqui no estudo bíblico que elas não falaram mentira. Quem lembra? É isso que é bom a gente aprender. Sabe por que elas não falaram mentira? Qual que é o correto eu fazer? A vontade de Deus ou a vontade do homem? Vou fazer a pergunta: qual que é o correto? Eu obedecer a Deus ou ao homem? Então vamos lá. O que Deus queria? Que os meninos de Israel nascessem ou que os meninos morressem, como o Faraó queria? Então elas mentiram? Aos olhos dos homens de Faraó ela mentiu, mas aos olhos de Deus não, ela só fez o que Deus queria. O pecado, ele é pecado, depende da perspectiva que você olha. Isso é sério, irmão. No dia que Deus me revelou isso, eu falei: Deus, eu nunca imaginei. Sim, Deus queria que as crianças de Israel crescessem. O demônio, através de Faraó, queria que as crianças morressem. As parteiras teriam que trabalhar para Deus ou para o diabo? Elas resolveram trabalhar para Deus. Então, quando elas eram apertadas a matar as crianças, não matavam. Então, foi por isso que a Bíblia diz claro que Deus abençoou as mulheres por causa disso. Não porque elas falaram para Faraó uma mentira, mas é porque elas fizeram o que Deus queria. Então a gente precisa ter a perspectiva de Deus com relação ao que de fato aconteceu. O pecado, ele se configura dependendo da perspectiva que você fizer. Aí eu vou ser julgado, eu vou ser condenado. Aí eles vão falar: é bem feito, tem que ser condenado mesmo, porque infringiu a lei. E aí? Qual lei que eu infringi? Está vendo? É uma pena que eu não vou poder falar. Nós vamos seguir, era outro estudo para a gente falar sobre soteriologia, que é o estudo da salvação, para a gente abordar o pecado, para você ver que nem tudo é pecado. A gente entende que é porque a gente é humano e não vê na perspectiva de Deus. Mas a gente pode fazer um estudo desse outro dia. Amém, irmãos? Vamos orar?